Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Pela misericórdia de Deus, estamos mais um dia na presença do Senhor para prestarmos culto a Ele. Até quero passar para os amados que estão vendo esse vídeo que esse culto, na verdade, era para ter sido realizado no dia de ontem, domingo, mas a gente precisou acompanhar o amado da igreja, que não estava passando bem. Foi um dia bastante tenso, e acabei chegando 11 horas da noite. Mas hoje a gente vai estar fazendo a vontade do Senhor. E antes de meditar na palavra, eu queria fazer uma oração com a igreja. Porque tudo que eu vi ontem me fez pensar muito, mediante as lutas que o nosso povo está passando e em todo mundo, o que está acontecendo. Então eu quero que vocês fechem seus olhos agora, a gente vai estar orando e apresentando muitas vidas aqui na mão do Senhor, que eu sei que estão na frente, nessa batalha aí, e estão sendo instrumentos de Deus para abençoar nossas vidas. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor amado, por essa oportunidade de estar mais uma vez reunido com a minha família, com os amigos aqui, no meu lar, Senhor amado, para prestar culto ao Senhor. Quero interceder junto com todos, uma só comunhão, por todas as vidas, meu Pai amado, que não estão podendo, Pai, ficar em casa, meu Pai amado, se afastando do perigo iminente que ocorre todos os dias, quando elas estão atuando em seus trabalhos, Senhor. Eu quero apresentar nas tuas mãos os profissionais ali que trabalham na área da medicina, enfermeira, médicos, as pessoas que ficam na recepção, as pessoas que ficam na limpeza desses hospitais, assim como quero apresentar, meu Pai amado, os policiais, o local onde eu estava, eu passei o dia inteiro naquele local, e também tem que estar na frente, meu Pai amado, cumprindo, meu Pai amado, no seu papel, alguns não, mas os motoristas, meu Pai amado, que acondicionam, levam as pessoas para os lugares, para os seus trabalhos, e todas as vidas, meu Pai amado, que estão aí no meio comercial, padarias, mercados, que estão ali e precisam estar ali, meu Pai amado, para prestar serviço, e diante desse momento que a gente está passando, Senhor. O Senhor acampe os seus anjos ao redor de cada um, meu Pai. O Senhor não permita, meu Pai amado, que eles venham ser acometidos por essa enfermidade, mas que o Senhor nos guarde, meu Pai amado, debaixo do esconderijo do Altíssimo, e sempre nos livramos pelo poder do Teu santo nome. Quero colocar nas Tuas mãos os pastores, meu Pai amado, que decidiram manter as portas abertas, Senhor amado. O Senhor venha honrar esses homens de Deus e o seu ministério, permitindo, meu Pai amado, que o seu nome seja glorificado, mas também intercedo por aqueles, meu Pai amado, que não fizeram dessa forma, fecharam as portas, mas estão encontrando meios de alimentar as suas ovelhas, para que o Senhor também abençoe e os proteja. E os pastores itinerantes, meu Pai amado, que muitas vezes dependem, meu Pai amado, da ajuda, meu Pai amado, dos amados, para poder se manter no Teu caminho. O Senhor venha abençoando todos, meu Pai amado, que tem como propósito pregar a Tua palavra, meu Pai amado, liberar uma palavra de consolo, de exortação para alcançar essas vidas, livrando todos, meu Pai amado, de todos os males em nome de Jesus. Eu peço a Tua proteção, o Teu revestimento, a Tua bênção sobre nossas vidas, que nós sejamos instrumentos nas Suas mãos e que a gente possa, meu Pai amado, abençoar muitas vidas, Senhor, pelo poder da Tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então esteja conosco, Pai. Teu Espírito Santo, use a minha vida, Senhor, para fazer a Tua santa vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço a sua proteção, o seu revestimento sobre nossas vidas, sobre todo o mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz Amém. E graças a Deus. Amém? A gente vai estar meditando hoje, amados, na passagem de Romanos, capítulo 14. E como a gente está ministrando como se fosse o culto de domingo, é o culto da família em adoração a Deus. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque mesmo no momento tão difícil, irmão, infelizmente, a gente percebe acontecer algumas coisas na internet, onde a gente devia estar se unindo no único propósito, para buscar a Deus e para levar a palavra de consolo, de exortação, falando do poder do nosso Deus, mas muitas vezes, infelizmente, ainda nessa situação tão difícil, a gente vê, amados, oportunista mencionando situações, falando situações, julgando situações onde a gente deveria estar só nos unindo aí no único propósito, que é estar falando a palavra de Deus, pois eu creio, como eu disse numa outra gravação, que o que Deus espera é que nós, como família, nos reunamos e a gente venha buscar a face do Senhor, prestando culto de verdade. Seja esse culto dentro de uma igreja, onde o amado esteja com a porta aberta, seja dentro de um lar, seja o pregador itinerante, não importa. O que importa é que a gente pregue o evangelho, que almas se convertam para fazer a vontade do Senhor. E eu senti de ler esta palavra, para poder chamar a atenção da nossa unidade.
O que está acontecendo, por mais que a gente esteja em nossos lares, não é para nos separar, é para nos unir no único propósito. E eu acho tão lindo quando eu vejo alguns vídeos aí no celular, e a gente vê o prédio louvando, todo mundo no seu lugar mais unidos para cultuar e prestar culto ao Senhor. Mas eu fico tão triste quando eu vejo algumas situações onde, ao invés da gente se unir, as pessoas ficam questionando o que um faz e o que o outro faz. E a gente está aqui para cultuar o Senhor Jesus Cristo e não para julgar ninguém. Então eu queria meditar com vocês nesta palavra. Amém? Romanos, capítulo 14. Diz a santa palavra de Deus. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque o Deus recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. O que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e sou certo do Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se conquista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Como é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tem teus pés, tem em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo aquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Amém, igreja? Amém. Por que meditar uma palavra como essa? O título na minha Bíblia está assim: a tolerância para com os fracos na fé. E por que Deus me chamou a atenção para esse texto? Justamente por isso. A gente está vivendo um momento tão difícil no nosso país. Eu não quero ficar levantando mais o que está acontecendo, porque todo mundo já sabe. Mas o mais importante é o que a gente pode produzir nesse momento de crise. E muitas vezes as pessoas não estão entendendo. E essa é uma oportunidade que Deus nos está dando para que a gente faça exatamente o que a gente comentou já na outra pregação. Que a gente une a nossa família, que a gente pregue a palavra, e que a gente consiga refletir que Deus preparou um tempo para que verdadeiramente a gente preste culto ao Deus. É diferente quando a gente pode fazer o que a gente deseja, que a nossa carne quer. Provavelmente nesse momento você não estaria nem vendo esse vídeo. Você estaria no shopping, estaria fazendo qualquer outra coisa, mas Deus permitiu tudo isso para que você ficasse dentro de casa, na sua família, para prestar culto ao Senhor. E é isso que acontece também. Eu resisti muito para poder fazer esses filmagens no YouTube, mas desde janeiro Deus tinha colocado no meu coração para eu começar a fazer. E hoje eu estou entendendo o motivo porque estou fazendo isso com a minha família. E a gente meditando na palavra, pegando o primeiro versículo, a gente vê: ora, quanto ao que está enfermo na fé, receber não contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque o Deus recebeu por seu. Sabe o que eu entendo de tudo isso? Que ao invés da gente falar que a gente está certo em fechar a porta da igreja ou não,
Ao invés da gente falar que a gente está certo porque a gente tem que pregar e tem que lutar contra o diabo, a gente ficar lutando contra nós irmãos mesmos, né? Falando quem está certo ou quem está errado, a gente tem que prestar atenção que quando eu estou julgando, eu posso estar com a porta aberta, eu posso estar com a porta fechada da igreja, eu estou cometendo pecados. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo não veio para julgar, ele veio para salvar. E quando eu entendo o que a palavra de Deus me diz, eu entendo que se eu perder tempo entrando em contenda com meu irmão, com a minha irmã, porque eu tomei uma decisão e ele tomou outra, eu estou fazendo exatamente o que o diabo quer, não a vontade de Deus. Por isso que na minha oração eu apresentei aqueles que fecharam, aqueles que não fecharam a porta e aqueles que são itinerantes. Porque cada um está sendo usado por Deus da maneira que ele deseja. E a gente tem que ter essa visão, e não a visão de dividir o reino. Se a gente está pregando a palavra de Deus, a gente está pregando para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E não para pôr escândalo, como a gente já viu na palavra, da maneira como ela está escrita. Nem todo mundo vai gostar do pastor Edson. Nem todo mundo vai gostar de outros pastores. Por isso que existem várias igrejas. Para que a gente se adeque e siga aquela que a gente acredita, né, e aquela que a gente se senta bem. E eu oro para isso. Para que a gente realmente esteja seguindo a Cristo, diferente, né, do ministério que a gente pertence. Mas quando a gente começa a observar o que o irmão está fazendo, e a gente começa a querer colocar tropeço no irmão, eu estou fazendo exatamente o que Deus não espera que eu faça. O que Ele espera é que a gente se una nesse momento tão difícil para nós, e que a gente faça a vontade do Senhor. Aqui diz no versículo 4, quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Sabe o que significa isso? Em vez da gente ficar aproveitando o momento para chamar a atenção das pessoas para a nossa figura, onde muitas vezes a gente quer se mostrar acima daqueles que de repente estão fazendo diferente, a gente já está no erro fazendo dessa forma. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus e porque Ele nos sustentou para fazer a vontade dEle. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o que a gente precisa ter no nosso coração é que o nome do Senhor tem que ser glorificado. Então quando a gente vê aqui, um faz diferente entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio âmbito. Sabe o que acontece aqui quando a gente fala isso? Porque se eu faço na dúvida, eu não tenho fé. E se eu não tenho fé, né, eu estou agindo com incredulidade. Então, por que todos têm que fazer da mesma forma? Por que todos não podem fazer da mesma forma, que é pregar o Evangelho? Ao invés de a gente ficar se dividindo e apontando o erro de um ou o erro do outro. Esse momento não é para isso, irmãos. Esse momento é para a gente buscar Deus. Esse momento é para glorificar Deus. Esse momento é para que Deus veja o nosso arrependimento e Ele saia da nossa terra como a gente já ministrou. Porque é isso que a gente está precisando. Sabe o que está acontecendo agora? Tem pessoas morrendo no hospital. Tem pessoas que estão ficando enfermas agora, nesse momento. Tem pessoas que estão passando fome, tem pessoas que estão ficando desempregadas, mas eu tenho que aproveitar um vídeo, uma imagem para falar que eu tenho poder, que eu tenho unção, que eu estou fazendo certo, que o outro está fazendo errado e está esquecendo de fazer o que a palavra diz. E você está firme no que está fazendo, que Deus te leve para frente, que você continue fazendo dessa forma e vou orar para que Deus te honre. Mas ora também para aquele que de repente está fazendo de maneira diferente, mas está fazendo a vontade do Senhor. Então o Espírito Santo está nas nossas vidas. E se eu estou fazendo alguma coisa errada, quem vai me trazer a juízo é o Senhor e não é o homem. Porque se eu cair no julgamento, eu já estou sendo julgado por Deus. Então o que eu entendo na palavra? O que Deus está falando aqui. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. O que não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Sabe o que ele está falando? Indiferente a maneira como estão levando a minha palavra. O importante é que estão levando a minha palavra. E então, se eu entendo que Deus está aprovando o que a gente está fazendo, é porque em nome do Senhor Jesus Cristo que Ele espera que a gente pregue o arrependimento e vida seja alcançado para o Senhor. Eu exorto a você a olhar para o alto e para o monte de onde vem o teu socorro. Eu exorto a você a meditar lá em Salmo 37,5 que diz: confia no Senhor, entregue teu caminho a Ele e tudo Ele fará. Mas eu também entendo o que Deus está fazendo nesse momento. Deus está unindo o mundo num propósito que, se fosse de uma maneira diferente, não estaria fazendo dessa forma. Muitos nem têm a fé que você tem, muitos seguem outras religiões, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é a oportunidade que a gente está tendo de também falar da palavra e alcançar outras vidas que talvez, se a gente estivesse dentro da igreja, não alcançaria. Muitas vezes você está na tua casa agora, do lado do teu marido, do lado do teu filho, da tua filha, que não vão para a igreja e só você vai. E você está tendo a oportunidade, de repente, através desse vídeo, e através de outros vídeos de homens de Deus que querem pregar a palavra, e está falando com eles. Porque quantos convites você já fez para ele e não decidiram ir para a casa do Senhor? Se essa é a oportunidade, eu entendo que esse povo está sendo evangelizado num momento difícil. E é um momento que a gente tem que olhar para o alto, sim, começar a entender. Existe um Deus lá em cima que está olhando tudo o que está acontecendo aqui embaixo e que quer mudar a nossa vida.
Sabe o que Deus fala em 2 Crônicas 7? Ele fala que Ele quer sarar a nossa terra, mas Ele só vai sarar quando houver arrependimento, Ele só vai sarar quando houver comprometimento, quando houver envolvimento. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, repensa a sua fala na mídia, repensa o que você está fazendo. Pare de julgar o teu irmão, de apontar quem está certo ou quem está errado, porque você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do inimigo. Me desculpa, Deus, pela minha sinceridade. Eu sou um servo do Senhor, eu sou simples e quero que Deus me mantenha dessa forma, mas eu entendo em nome do Senhor Jesus Cristo que eu não vou agradar todo mundo, nem vocês vão agradar todo mundo. Muitas vezes a pessoa não gosta de ver você nem fez nada para ela, mas Jesus também não agradou todo mundo. Jesus fez o que fez, e o próprio povo que Ele abençoou, o próprio povo que Ele curou, o próprio povo que Ele libertou, o próprio povo que Ele salvou, e colocaram numa cruz. Sabe o que significa isso? O que diz a palavra de Deus? Felizes aqueles que são perseguidos por causa da pregação do Evangelho. Aleluia a Deus. Então, o que eu entendo? O que eu entendo é exatamente o que está na palavra. Quando a gente se expõe, é que nem eu vi um pastor falando, a gente coloca a nossa cara a tapa. Alguns vão gostar, outros nem tanto, e outros não vão gostar. Mas sabe qual a importância do que a gente está fazendo aqui? Não é o que eu quero falar, mas é o que a palavra quer falar conosco. E quando a gente entende que a palavra quer falar conosco, a gente precisa, nesse momento, mais do que nunca, se unir em espírito e verdade. Se unir numa comunhão para buscar Deus. Se unir para interceder por aqueles que ainda não têm esse Deus, para que sejam alcançados e sejam salvos. Não importa se você está com a sua igreja aberta, se eu estou com a minha igreja fechada, ou se eu faço visitas para pregar a palavra. O que tem que sair da nossa boca é o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, o Evangelho que cura, o Evangelho que alcança e que muda história e que muda vidas. E não a divisão, não o oportunismo para apontar ao meu irmão, que eu sou melhor e que eu sou pior. Meu irmão, repensa o que você está fazendo, ou o que você está falando. Esse momento aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabe o que acontece? Quando existe esse tipo de comportamento, o inimigo está alcançando o que ele quer. Eu não precisaria estar ministrando essa palavra se Deus não tivesse ardido no meu coração para chamar a atenção de algumas pessoas. Você pode ter mais eloquência, mais estudo, mais conhecimento, mais tempo na presença do Senhor, mas você sabe o que eu entendo? O nosso Jesus Cristo é simples. Sabe o que ele fala? Que é o que a gente tem que pregar sempre? Arrependei-vos. E quando eu prego arrependimento, eu espero que a gente se arrependa e seja salvo. Mas muitas vezes não, eu vou pregar que eu vou lá e eu vou expulsar o demônio e aquele irmão não expulsa. Eu vou pregar que eu posso isso, que eu posso aquilo, mas se eu entender que eu estou fazendo tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, não tem glória nenhuma para o homem. Está entendendo? Porque a gente é servos, instrumentos na mão de Deus para fazer a vontade dele. Então preste atenção o que a palavra está falando aqui. Amém? Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Isso no versículo 13. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Imagina eu na igreja, e eu para fazer a minha igreja cheia, começar a falar mal de outro ministério. Porque muitos usam essa situação para poder aproveitar o momento e chamar a atenção do povo. Em vez de chamar a atenção do povo para Cristo, querem chamar a atenção para ele. E muitas vezes até usam muito bem a palavra, mas para defender alguma coisa que acredita e que quer fazer. Sabe o que significa isso? Quando eu penso em mim e eu não penso no próximo. Se eu pensar no próximo mesmo, diferente, né, como as coisas estão andando, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar por aquele irmão, se eu acredito que ele seja errado, para que ele se corrija e melhore. Mas não vou ficar falando mal dele para outro, já que de repente ele também tem um mistério, tem pessoas que sigam, para que ele pare no meio do caminho. Sabe qual é a tristeza de tudo isso? É que a gente vê realmente que o mundo é um maligno. E que o maligno está agindo e está ali dividindo o próprio povo de Deus. A gente não é a igreja A, B, eu sei que vai subir. Eu poderia mencionar nomes aqui. Quem vai subir é aquele que se arrependeu e recebeu o Senhor Jesus Cristo, e está andando em santidade e está fazendo a vontade do Senhor. Sabe como é difícil, meu irmão? Eu vou dar um testemunho aqui para vocês entenderem, porque muitas vezes a gente é julgado por isso. No ano de 2009, eu, mediante aquela virose da HN-B1, né, que aconteceu, eu acabei perdendo um cunhado para essa enfermidade. Foi muito difícil para mim, porque pela misericórdia de Deus, Deus nos revelou ali um sonho, e Ele mostrou o que ia acontecer. E eu não havia entendido. Eu não vou contar o sonho, porque eu não quero estar me expondo para chamar a atenção de vocês por causa do testemunho. Eu só quero chegar na parte que tem mais importância. Quando meu cunhado acabou ficando enfermo, eu fui na casa de uma familiar nossa, nós fomos na casa dele e ele não estava. E ali, o que a gente soube é que ele tinha ido no hospital.
A gente falou, à tarde a gente volta para a igreja. E nós fomos à tarde e ele ainda não tinha voltado. E a gente foi para casa. Na segunda-feira a gente ligando para saber, e o que passaram para nós é que ele estava com suspeita de ter pegado essa gripe. Só que dentro da revelação que Deus tinha dado no sonho, Deus me levava para um local. E ele mostrava a característica desse local, ele mostrava muitas situações. E uma que ficou marcada em mim foi que quando eu passava por um corredor, eu via como se tivesse demônios com foices tentando impedir que eu chegasse até uma pessoa. E ali tinha uma catraca. Para você que conhece o Hospital São Mateus, eu não sei se ainda se encontra dessa forma lá, mas lá na tua entrada para ter acesso à sala onde estão as pessoas, tem uma catraca. E ali eu falei para minha esposa, a gente precisa visitar o teu irmão, porque Deus colocou no meu coração que eu preciso visitá-lo. No caminho para o hospital, isso na quarta-feira, Deus colocou no meu coração para falar para minha esposa não subir no quarto do irmão dela. E eu falei com Deus, como é que eu vou impedir que a minha esposa, sendo irmã dele, não suba? Coloca as suas mãos, Senhor, não permita que ela faça isso. Quando chegou no hospital, ela falou para mim, não quero subir para ver meu irmão. E eu entendi, que as mãos de Deus já estavam agindo na vida da minha esposa. Só que quando eu entrei no corredor, eu vi a catraca da maneira como Deus me mostrou. E todo mundo, como hoje, de máscara, de avental. E eu entrei, peguei o crachá e fui entrando. E ali eu conversei com Deus. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu não sou nenhum super evangélico, eu sou teu servo. E a minha preocupação, você pode até não acreditar, mas era a minha família. Como eu já havia suspeita do meu cunhado estar com essa gripe, eu tive medo de repente ter acesso à sala e ali eu ser infectado e trazer aquilo para casa. Só que eu falei para o Senhor, se eu for e não tiver ninguém no meio do caminho, eu entendo que eu vou entrar e não vai acontecer nada comigo. E ali, eu confesso para vocês, ninguém me parou ali. No sonho que eu tive, eu tenho uma revelação que Deus me mostra algumas coisas, e ele fala para mim assim, quando ele está armando alguma coisa contra a minha vida. E eu entendi que aquela situação poderia ser isso. Só que quando eu falei para o Senhor, que se não tivesse ninguém, quando eu cheguei na porta do quarto do meu cunhado, tinha uma enfermeira lá que eu creio que era um anjo do Senhor. E eu perguntei para ela, posso entrar para ver meu cunhado? E ela falou, olha, coloca a luva, coloca isso, coloca aquilo e você pode entrar. Sabe por que Deus me levou nesse hospital, meus amigos? Porque o meu cunhado estava afastado da presença de Deus. E na hora que ele me viu, e a cena que eu vi foi horrível. Ele tinha um tubo de oxigênio e respirar. E ali eu falei para ele novamente, se ele podia repetir umas palavras comigo. Naquele momento ele recebeu o Senhor Jesus Cristo como único salvador da sua vida. E ali eu fui fazer oração. No momento que eu coloquei a mão no peito dele, ele jogou os instrumentos para um lado, para o outro, e Deus falou assim, olha o que Satanás queria fazer com você. Ele começou a tossir muito. Acabando a oração, eu desci, embaixo estava a esposa, estava a sogra dele, e eu avisei para elas, como eles estavam, e elas subiram. E depois que elas subiram, ficaram com ele ali, ele foi para a UTI. Durante 14 dias ele ficou internado. E ali Deus recolheu a vida do meu cunhado. Vamos pensar em Salmo 91, quando a gente obedece a Deus. O primeiro versículo diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus nos protege, desde que a gente esteja obedecendo Ele. A questão é que as pessoas colocam dúvida. Falam que pelo fato de você fechar uma igreja, você não está com fé. E esquece que a igreja, mais uma vez vou repetir, somos nós. Não um espaço que a gente se reúne como assembleia para fazer a vontade do Senhor. Por que eu estou falando isso? Para me engrandecer? Não. Porque com certeza, se não fosse Deus e o Espírito Santo de Deus, eu não teria força para ir. E Deus me levou, recolheu meu cunhado e eu estou aqui. Isso em 2009. Hoje a gente está vivendo uma outra situação. Uma outra gripe que veio numa situação ainda mais agravante. Só que dessa vez, parou tudo. E ontem, no domingo, eu não pude gravar, para estar passando a mensagem, porque eu fui com o amado da igreja, que também estava passando. E ali, chegando no hospital, a gente ficou com máscara, e aguardou praticamente o dia inteiro. Graças a Deus, apareceu sim, teve alguns probleminhas na saúde do amado, mas ele não estava com a gripe. Imagina que tensão que a gente passa.
no hospital militar, onde eu vi chegando muitos amados ali que estão nos defendendo com problema, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu entendi que Deus me levou ali para ver, para interceder por todos esses que estão, né? Muitas vezes na frente ali, lutando por nós, para que Deus os proteja. Então, por que eu estou lendo essa palavra? Eu até separei um versículo. Está em Provérbios, capítulo 27, versículo 12, que diz assim: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Sabe o que significa isso? Só entende quem tem discernimento. Entende o que é de Deus. E Deus, Ele nos avisa como a gente deve proceder. Então, quando a gente é avisado, olha, não passe naquela esquina porque está tendo muito assalto. Se eu passar por ali, qual a probabilidade de ser assaltado? Muito grande, não é? E hoje a gente está dentro de casa por quê? Porque as autoridades nos orientaram a ficar dessa forma. Tamanha é a infestação desse vírus que está acontecendo no nosso país. Então o que eu quero falar com vocês? Se eu tivesse que dar um nome, seria saindo da crise. Mas aí, vamos entender o que Deus está falando aqui. Aqui a gente precisa ser imunizado, não é? Quando ser tocado pelo vírus. Às vezes a gente limpa a mão com álcool gel, a gente lava nossas roupas, a gente toma banho, a gente limpa toda a nossa casa, se defendendo. Mas será que para eu vencer uma crise como essa, isso basta? Eu preciso estar olhando para o alto e para o monte de onde vem meu socorro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz a palavra dele que vão vigiar a sentinela se ele não estiver na frente das nossas vidas. Então eu não posso tentar o meu Deus. E o que eu entendo é isso. Eu vi um pregador falando, isso ficou na minha cabeça, estava até assistindo com a minha esposa. Que a crise, ela vem. Mas o efeito dela na nossa vida vai depender de como estiver o nosso estado. Para aqueles que de repente guardaram uma reserva de dinheiro hoje e está enfrentando a crise, sabe que vai ficar, às vezes até sem emprego, eles vão estar num estado diferente daqueles que não têm nada. Porque sabem que vão perder o emprego, não vão ter mais nenhuma fonte de renda, e a ação desse vai ser totalmente diferente. Mas na nossa vida espiritual e na nossa vida, que áreas da nossa vida a gente precisava ser imunizado? Porque muitas vezes eu sei responder, eu sei falar mal, eu sei colocar uma situação, mas não sei entender que eu poderia fazer melhor. Eu poderia ter um comportamento diferente. Eu poderia me adiantar para fazer a coisa de uma maneira diferente que agradasse o coração de Deus. Mas muitas vezes espiritualmente falando, sabe o que significa isso? Você olhando para dentro de você, será que essas pessoas que julgam, aqueles que abrem e aqueles que fecham, não teria que ter essa imunidade e entender que estão julgando e isso é um vírus que pode levar para o inferno e não para a salvação? Será que eu respeitar pai e mãe, muitas vezes eu não faço dessa forma, também não é um vírus que de repente eu teria que estar imunizado para poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, ter mais dias nessa terra, porque é a promessa de Deus? Então existem muitas coisas que eu poderia estar falando aqui, através da palavra do Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem uma mágoa no coração e a gente não foi imunizado disso. A gente tem uma raiva no coração e a gente não foi imunizado disso. A gente muitas vezes tem inveja no coração e a gente não foi imunizado disso. E a gente não está entendendo. Aqui a gente pode escapar pela misericórdia de Deus dessa virose. Mas se eu não mudar esses vírus que estão na minha vida, não vai adiantar de nada eu estar dentro da igreja. Até mesmo pregando a palavra. Porque eu estou fazendo exatamente o que Deus espera que eu faça. Por isso que eu estou chamando a atenção da igreja hoje. Se Deus nos avisa, a gente tem que se proteger. Da maneira que Ele nos orienta. Mas sabe qual é a melhor receita do que a gente está me ensinando hoje? É que ao invés da gente julgar, precisa entender que a gente precisa glorificar o nome do Senhor. E a gente precisa se unir para a glória do nome dele. Muitas vezes a gente tem palavras prontas, não é? Para defender aquilo que a gente quer.
Fala para mim, que eu ouvi o pregador falando. Justo agora que chegou a minha vez de viajar, me preparei tanto tempo e não vou poder fazer isso. A pessoa não está agradecendo porque está com saúde, mas ela está murmurando porque naquele momento ela foi impedida de fazer a viagem por conta do que está acontecendo. A gente está mudando os valores das nossas prioridades. Então, sabe como a gente vai vencer a crise? Olhando para Jesus Cristo. Sabe como a gente vai dar testemunhos? Fazendo a vontade do Senhor. E eu creio no poder de Deus. Eu creio que mesmo aquele que possa pegar esse vírus será curado no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu preciso fazer o meu papel com ele. E como servo do Senhor, eu tenho que ser responsável. Por isso que a gente está, mais uma vez, gravando esse vídeo. Para glorificar o nome daquele que tem poder sobre nossas vidas e todo o controle. Sabe, os testemunhos que eu dei para você, Deus ele nos usa da maneira como Ele quer. No momento que Ele quer e da forma que Ele quer. E só nós estamos aqui para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, se o teu irmão muitas vezes é mais fraco que você em determinada área, ao invés de você jogar ajudando ele, ore para que ele se fortaleça. Essa é a mensagem de hoje. Estenda a mão para levantar aquele que está mais abatido que você. Pode ter certeza, vai ter áreas na sua vida que ele vai ser mais forte que você na fé. E aí, é esse que vai te ajudar a se levantar e fazer a vontade do Senhor. Então, igreja, a igreja de Cristo é cada um de nós que quer fazer a vontade de Deus. Vamos nos unir numa sua fé, numa sua comunhão. E ao invés de ficar perdendo tempo na mídia, apontando o erro de A, B ou C, vamos ganhar tempo na mídia pegando a palavra de Deus. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Mais uma vez falar para a igreja, continue se reunindo, lendo a palavra, estudando, orando, intercedendo por essas pessoas, pela sua casa, pela sua família. Nós vamos passar por esse momento e vamos ter testemunho para glorificar o nome do Senhor. Então eu peço nesse momento que Ele nos proteja, nos revista e nos abençoe grandemente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diz. Amém.